A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, é um capítulo muito conhecido de nossa história e se constituiu em uma conspiração de natureza separatista que ocorreu na então Capitania de Minas, sendo um importante marco da afirmação da identidade brasileira. O movimento inspirado pelo Iluminismo, a exemplo do que ocorrerá com a independência dos Estados Unidos em 1776, teve a origem como reação contra a opressão exercida pela coroa portuguesa, em função dos altos tributos a serem pagos. O sistema de tributação português. A cobrança de tributos no Brasil iniciou com a exploração do pau-brasil, sendo devido a Portugal o valor correspondente a 1/5 sobre as extrações. Esse mesmo critério se aplicaria também para o ouro, o que foi chamado os quintos, ou seja, a aplicação de 1/5, 20% sobre o ouro extraído, sendo que a apuração era feita nas casas de fundição controladas pela coroa, no caso a mais importante instalada em Vila Rica, Ouro Preto. O ouro em pó era pesado e descontados 1/5 do total extraído, sendo que os 80% restantes eram fundidos em barras marcadas com os cunhos reais e entregues aos seus donos que poderiam fazer uso transacionando-os, desde que não fossem compradores externos ao domínio do Reino de Portugal. Posteriormente, em 1730, foi instituída a captação, imposto cobrado principalmente aos colonos da região do Ouro, sendo baseado no conjunto de propriedades, como imóveis e escravos, que a pessoa possuía, assim como todos os trabalhadores livres também tinham que pagar a captação. No entanto, ainda em meados do século XVIII, em virtude da diminuição das receitas de ouro provenientes do Brasil, foi necessário criar um tributo cobrado à população que fixou uma cota anual mínima para assegurar o quinto em 100 arrobas, ou 1.500 quilos de ouro. Se os tributos não atingissem essa quantia, a população teria que complementar a soma estipulada que consistia na cobrança forçada dos quintos atrasados. Até 1766, a cota foi sempre atingida. No entanto, com o esgotamento das minas, os mineiros não conseguiram mais pagar os tributos, que foram se acumulando ano a ano. A partir de 1783 foi nomeado para governador da Capitania de Minas Gerais Dom Luís da Cunha Menezes, dando início a um governo déspota, sendo alvo de críticas até de Tomás Antônio Gonzaga, ocupante do cargo de ouvidor em seu governo. Autoritário, ele impôs a cota mínima a ser paga por ano, ameaçando a todos a aplicação da derrama, que consistia na contribuição coletiva, rateada entre todos os moradores da capitania, mineradores ou não, para cobrir os prejuízos do rei. Em 1787, diante da corrupção do governante, assim como da iminente cobrança do confisco que levariam todos à falência, criou-se uma grande insatisfação social. O movimento inconfidente. A classe constituída pelos intelectuais, comerciantes, proprietários rurais, clérigos e também militares, insatisfeitos com a situação de insolvência, passaram a se reunir para encontrar soluções que pudessem sair daquela situação opressora, o que não haveria outra forma que não fosse o confronto contra o poder estabelecido. Assim as reuniões ocorriam de maneira sigilosa, razão pela qual eles estavam ligados à maçonaria. Nesta época a maçonaria já estava no Brasil, o que vai ser objeto de um capítulo especial que tratará de uma breve história de sua atuação no Brasil. No entanto, pela simbologia utilizada, assim como as construções de Aleijadinho que são repletas da iconografia maçônica, sugere ligações com a maçonaria, mas o certo é que foram influenciados pelas ideias e pelos ideais iluministas. A independência americana tinha sido conquistada em 4 de julho de 1776, sendo feita por integrantes da maçonaria e isso criava os estímulos para a luta em defesa dos mesmos ideais de libertação. Integravam o movimento nomes como os negociantes João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José de Rezende Costa e seu filho José de Rezende Costa Filho, o sargento Mor Luís Vaz de Toledo Pisa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, reunindo-se nas residências de Cláudio Manuel da Costa e de Tomás Antônio Gonzaga, onde foram traçados os planos para a nova ordem, desenhada a bandeira da nova república, assim como definidas as estratégicas da tomada do poder, o que levou anos de preparação. Resolveu-se que a revolução seria declarada no dia em que fosse decretado o lançamento da derrama,
esperando que com isso eles obteriam o apoio necessário da população e das tropas para que o movimento fosse efetivado. No entanto, diante da iminência do evento, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo militar Inácio Correia Pamplona, integrantes da conspiração, delataram o movimento ao governador, para negociar o perdão de suas dívidas tributárias e se salvarem. O governador, Visconde de Barbacena, determinou a suspensão da derrama e deu início à instauração do processo devassa, resultando nas prisões e interrogatórios de todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração, o que se estendeu por 3 anos. Tiradentes estava no Rio de Janeiro para adquirir armas e lá foi preso no dia 10 de maio de 1789. Os demais detidos foram enviados para o Rio de Janeiro, exceto Cláudio Manuel da Costa, que morreu na prisão na Casa dos Contos, com suspeita de ter sido assassinado a mando do próprio governador. Diante do inquérito judicial, os réus negaram a participação na conspiração, com exceção do alferes Joaquim José da Silva Xavier, que assumiu a responsabilidade declarando ter sido chefe do movimento. As condenações foram variadas, sendo alguns degredados para a África, caso de Tomás Antônio Gonzaga, uns à prisão perpétua, condenação à morte, tendo muitas penas sido comutadas, menos a de Tiradentes, que foi executado por enforcamento em dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro, tendo sido esquartejado, com partes do seu corpo espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, assim como sua cabeça colocada em exposição na praça central de Vila Rica e lá permanecendo até apodrecer, mas que acabou desaparecendo e não se sabe sobre o seu paradeiro até hoje. Esse foi o episódio mais importante da história das revoltas organizadas contra Portugal, o que foi seguido pela Bahia com a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que ocorreu em 1798 com o objetivo de fazer a independência de Portugal e abolir a escravatura. A Conjuração Baiana foi composta, em sua maioria, por escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões simples e também foi influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana. Assim como na Inconfidência Mineira, os envolvidos na Conjuração Baiana também foram presos, após delações de centenas de pessoas, entre militares, funcionários públicos, padres, com 49 presas e alguns sendo condenados à morte por enforcamento, como o aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre alfaiate João de Deus Nascimento. Os restos mortais deles foram colocados em praças públicas para servirem de exemplo àqueles que lutavam contra Portugal. É importante que se destaque que tanto a Conjuração Mineira como a Baiana foram movimentos que visavam o estabelecimento de uma república de um país regional e não do Brasil. Assim, por mais que esses movimentos tenham representado um despertar das aspirações de liberdade, o que merece admiração e respeito, pois muitos deram suas vidas pelo ideal, não representaram de fato a expressão da identidade nacional brasileira. Se tivessem logrado êxito, talvez não teríamos a integridade que temos hoje e o Brasil não existiria, pois se cada capitania viesse a conquistar sua soberania, transformando em países distintos, teríamos uma nação de fala portuguesa dividida, como ocorreu com os países vizinhos, gerando problemas que perduram até os nossos dias.